Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live do nosso projeto, do nosso programa Conversa Afinada. Mais uma vez é uma satisfação enorme estar aqui trazendo mais um convidado para dar curso à nossa conversação sobre assuntos relacionados à música, à cultura. Desta forma, agradeço desde já a cada um de vocês que se dispuserem a estar conosco. Lembrando que o convidado de hoje, como foi anunciado, é o nosso amigo Miguel Leonardo, Miguel Silva. Então vamos já entrar em contato com ele para a gente iniciar o nosso bate-papo. Já contactando aqui o nosso convidado e, mais uma vez, como falei antes, dando curso ao nosso projeto, o nosso programa Conversa Afinada, sempre uma satisfação enorme, aos domingos, sempre que possível, estar aqui com vocês, levando um bate-papo descontraído com o pessoal da cultura, da música, aqui de nossa cidade, da região, enfim, aquela satisfação enorme. Já contactando, logo mais estaremos aqui iniciando a nossa conversa afinada, esse projeto aí que está começando e chegando já o nosso convidado de hoje, Miguel Leonardo, Miguel Silva. Boa noite, Miguel, está me ouvindo? Boa noite, colega. Estou sim. Cara, muito bom vê-lo por aqui, satisfação enorme. Desde já agradeço por você estar disposto, disponível para esse bate-papo aqui comigo e com aquelas pessoas que certamente vão dar aquela passadinha e curtir um pouco do nosso bate-papo. Meu boa noite. Boa noite a você, né, Ivalmir? É um prazer enorme, participar desse projeto belíssimo, né? E agradecer aos que estão aí participando conosco. Eu já estou vendo aí participação do meu irmão, Marcelo Francisco, lá do Rio de Janeiro, né? Isso é muito bom, né? Passa cada vez mais que o seu projeto ele está ganhando força, ele tem uma visão bem mais ampla, né? Isso é bacana. Desde já eu gostaria de mostrar o cenário aqui atrás, né? Não sei se Uhum. você está identificando um pouco, mas é para deixar mais no clima, né? Deixar a conversa mais afinada. Falou, cara. Muito bem. Conversa afinada aí de várias formas, né? Valeu, cara. Miguel, é o seguinte, como de costume, eu apresento o convidado de maneira formal, certo? Então, dando prosseguimento aqui ao nosso Conversa Afinada, nosso projeto Conversa Afinada, hoje o convidado é Miguel Leonardo Francisco da Silva. Nós temos hoje como tema principal, como tem havido nos demais, a música. Porém, a gente tem que destacar aqui os dados pessoais e o gabarito aí do convidado de hoje, que é Miguel Leonardo. Ele que tem 32 anos, casado, natural de Itabaiana, porém é um cidadão residente aqui em nosso município, Salgado e São Félix. Na música, Miguel toca cavaquinho, violão, guitarra e contrabaixo. Também suas atividades acadêmicas, é licenciado em Biologia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, tem especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Faculdade Evangélica Cristo Rei, também tem especialização em da Universidade Federal da Paraíba, projeto que inclusive eu tive a oportunidade de ler na íntegra, viu, Miguel? E também é bacharelando em Administração Pública pela Universidade Federal da Paraíba. E sua vida profissional, uma vasta experiência, já atuou como professor na educação de jovens e adultos, professor polivalente,
também professor de ensino médio, professor universitário, atuou como sendo secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente e ainda secretário de adjunto de Infraestrutura e atualmente trabalha no controle interno da Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix. Então, Miguel, você é um convidado que nos permite desfrutar de bastante informações, né? Pena que a gente tem apenas uma hora para a gente discutir e falar um pouco da música, mas também a gente pode aprofundar aí naquilo que concerne o seu grau de conhecimento, tá certo, Miguel? Então, o meu boa noite mais uma vez e agradeço mais uma vez pela sua aceitação ao convite. Obrigado. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos que estão acompanhando. É um prazer em participar dessa conversa afinada. E eu queria iniciar é, é, pelo contexto profissional. Pode ser, Valmir? Vou ficar à vontade, Miguel, viu? O programa é seu. Como eu sempre falei, o convidado é, é quem de fato conduz aí o que ele quer falar e a gente aqui media e, entre aspas, a estrela é você. Certo. Eu queria falar um pouco, né, do contexto profissional para, em seguida, a gente contextualizar o programa no intuito musical, certo? Vou ser bem breve no contexto, porque, como eu estou falando, o foco é justamente na perspectiva da música, como surgiu, né? Como foi essa adesão, né? Na questão da vida profissional, desde aluno do fundamental, do ensino médio, a curiosidade pelo estudo da vida, né? Que hoje está ligada à ciência da natureza, à biologia, ele fez com que a gente pudesse descobrir, né, desvendar, procurar ler mais, instigar sobre alguns fenômenos que ocorrem, né, com a vida e com tudo que está em seu entorno. Por isso, o intuito de fazer biologia, gosto muito, como eu falei para você, né, iniciei 8 meses de educação de jovens e adultos, me identifiquei muito, é um público que merece uma certa atenção, né? Não menosprezando os demais, né? Mas particularmente eu achei muito interessante. Né? Aí em seguida foram surgindo o concurso público, né? Por volta de 2008, e a qual somos servidores neste município. E a partir daí foi aflorescendo, foi surgindo outras oportunidades, né? Biologia no ensino médio e mais adiante biologia no ensino fundamental, que passa a ser as ciências, né? E foi surgindo. Nesse meio termo, concluí o curso de licenciatura em biologia e fiz uma pós-graduação, lato sensu, né? Na psicopedagogia clínica institucional, né? Achei muito interessante, explicou alguns fenômenos que eu até então tinha curiosidade, né? Mas o foco ainda não era aquele, né? Ainda tinha outros dilemas. E veio a questionamento do saneamento básico, né? Como é que o cidadão, como é que as pessoas podem ter a esse direito, né? Um direito universal garantido na Constituição através desse saneamento básico. Isso fez com que, por volta de 2014 a 2015, eu viesse a realizar uma especialização nessa área, que até hoje eu pesquiso. Né? Aí já está em torno de uns 8 a 9 anos que eu venho pesquisando essa área, né? E eu me identifico muito. E por já estar presente na administração pública
basicamente há quase 11 anos, né, surgiu a oportunidade de fazer bacharel em administração pública pela Universidade Estadual da Paraíba. É um curso muito enriquecedor, né? Um pouco diferente da biologia, porque você sai do contexto biológico e vai para a área de humanas. Mas, assim, a gente vê a perspectiva de como o poder público ele pode lidar com essas políticas públicas, né? O que já vem sendo feito, o que já foi realizado, o que é que pode melhorar, né? Essas políticas públicas. Porque quando a gente vê política pública, Val, a gente pensa logo na educação, a gente pensa na saúde, né? Mas se a gente for olhar a infraestrutura, o social, elas estão interligadas, né? Eu posso dizer hoje que a necessidade do brasileiro, ele está atrelado principalmente na educação e na saúde. Mas se a gente for olhar o contexto em si, todas elas são, vamos dizer assim, multidisciplinares. Uma depende da outra para poder surgir efeitos. E assim é que a gente está tentando ler mais, descobrir mais, entender mais esses fenômenos que nos surgem, né, no decorrer da vida. E, bom, esse é um breve comentário, né, do contexto profissional, certo? Eu fiz algumas pesquisas, inclusive aqui no município, você é prova que leu um dos meus trabalhos, né? Isso. Esses, alguns desses trabalhos estão publicados em revistas, né? Em resumos de livros, e a gente vai tentando fazer o que pode, o que está ao nosso alcance, para ajudar o nosso município, né? A gente, independente de instituição que esteja no momento, eu falo instituição prefeitura, estado, governo federal, mas eu falo enquanto universidade. Quanto universidade, né, o que eu pude trazer de conhecimento para entender os fenômenos que ocorrem aqui na minha região, aqui no meu local. Isso é muito pertinente. Isso, se você for olhar na literatura aí, você vai encontrar trabalhos, não só meus, mas de colegas, trabalhos relevantes de Salgado, que na maioria das vezes não é reconhecido no município, não é divulgado. Né? Há poucos espaços como esse, mas lá fora é conhecido. Né? Se você, só mesclando, se você for falar do contexto de Alagamar, a gente tem pessoas brilhantes que contextualizam Alagamar. Né? Se olharmos sobre o mel, o algodão colorido, né? A gente tem muito trabalho brilhante, né? E eu creio que esses trabalhos acadêmicos ele vêm a fortalecer. Né? E cabe o poder público, cabe a sociedade do terceiro setor, as associações, cooperativas, né? Poder abraçar essa causa e, é um trabalho de pessoas do município que estão estudando, né, no município, e isso é muito, muito, muito pertinente. Né? Agora vamos para a parte musical, que é o foco, É, é o objetivo é. do nosso debate, da nossa conversa afinada. É? Mas assim, Miguel, você tem, como havíamos conversado antes, você e os demais convidados têm a liberdade e tiveram, têm e terão a liberdade de justamente contextualizar a sua história, até porque uma parte do cronograma que segue o programa é justamente essa biografia do convidado. E você enfatizou bem numa questão macro, né?
da questão social de educação e saúde, realmente a gente vê educação e saúde nessa questão ampla, porém, saúde e educação estão atreladas a outros segmentos, né? É isso? E cada um, como ser humano, tem sua responsabilidade social, seja ele professor, educador ou discente ou docente, como fala, né? Então, realmente É. você tem toda a razão em destacar e aproveito também para citar uma coisa que você falou em relação ao seu trabalho sobre saneamento básico, que eu li na íntegra, fiz questão de ler o seu trabalho, você me deu uma cópia e eu li, porque eu acredito que é muito bom a gente conhecer o trabalho daquelas pessoas que conhecem a nossa história. Então, há uma reciprocidade de respeito e, e de afeto e gratidão e também de reconhecimento um para com o outro, né? E contextualizando para o nosso tema, mas antes de você ingressar, né, no serviço público, que nós somos contemporâneos, né, do mesmo concurso público na cidade de Salgado, mas antes disso tivemos também a nossa história musical, né? Os nossos sonhos, né? Eu digo que a fase que queriam mudar o mundo, né? Aquela fase que a gente gostava de tocar um violão e você também foi e é uma das personalidades importantes nesse segmento musical. Então, Miguel, se me permite, eu gostaria de saber de você quando foi que houve esse despertar para a música. É, vou chamar de Val, porque, assim, é o Fica à que a gente vontade, fica à conhece, que a vontade, gente já está fica à habituado. vontade. É, Val, tudo começou, né, em meados dos anos 2000 a 2003, mais ou menos aí, não estou bem lembrado do ano. Quando surgiu a banda marcial Ana Ribeiro, né? Eu ainda muito pequeno, né? Eu acompanhava meus irmãos que tinham acabado de ingressar na banda, né? Dois irmãos e minha cunhada. E eu começava a participar, e eu ia junto para ver os ensaios. Isso era tarde, era no período noturno. E aquilo ali foi, eu achando interessante, cara, participar daqueles ensaios, né? E foi despertando. Aí, na época, o diretor do Ana Ribeiro era o professor Carlinhos, né? O ilustre professor Carlinhos. Ele sempre colocava lá no mural de avisos da escola, ó, vai ter tantas vagas para tal instrumento, né? E você tinha que se inscrever, você tinha que ter boas avaliações, boas notas e fazer um teste, né? Não era avulso, não era de qualquer jeito que você participava. E eu lembro que teve uma época que surgiu 3 vagas para tocar surdo. E eu fui e participei. Fiquei em terceiro lugar e comecei a tocar. O surdo era mais pesado do que eu, muito mais pesado. E fui tocar, cara, muito ali, com isso, né? E ingressar na banda do Ana Ribeiro, aquela coisa toda. E não me recordo bem, mas eu toquei, creio que uns 3 anos, de 3 a 4 anos, né? Migrei, né? De surdo, fui para corneta, depois fui tocar tarol, e assim iniciou. Mas aí eu pensei, poxa, terminei o ensino médio, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí tá vindo, Val? Val? Ok, ok, pode falar, Miguel. Pronto. Oi, tá me ouvindo? Estou. Aí, como eu
estava comentando, né, sobre o amigo pequeno, conhecido, né, como pequeno é o Roberto. Ele Roberto tocando Silva. cavaquinho. Eu achei aquilo ali massa, muito interessante, muito mesmo. Eu disse, eu quero um cavaquinho. Aí na época eu disse, meu irmão, eu quero um cavaquinho, você vai providenciar um para mim. Aí ele, mas rapaz, tu não quer um violão? Cavaquinho é um instrumento que não tem salgado, é muito difícil. Né? Por que tu quer cavaquinho? Eu digo, mas eu quero um. Eu sei que foi providenciado esse cavaquinho e eu comecei a ter umas aulas com o Roberto. Perreava Roberto direto, até aprender aquele instrumento. Aí comecei a tocar, ele tinha os grupos de pagode, não sei se você lembra, o Lembro, Pileque sim. Samba, né? Isso. Isso. E, e nisso eu por ali, nos bastidores, né? Tocando na casa dele, Eu quero apenas, né? me permite Sempre tinha... interromper, Miguel, apenas um parêntese, inclusive, que Roberto Silva é uma pessoa que eu admiro muito, né? Uma personalidade que eu considero muito e que muito nos faz falta, né? Sua ausência aqui em É, nossa cidade faz muita falta. Então é uma pessoa que realmente merece nosso respeito, nossa admiração com certeza. e louvável a sua citação. Aí nisso, Val, chegou um momento que veio surgindo as oportunidades. Né? Em Salgado teve o coral Corpo e Família, né? Que inclusive Roberto tocava violão. Em seguida foi João, né? Joãozinho, né? Começou a tocar o violão. E teve um momento que ninguém mais, não tinha ninguém na igreja mais para tocar, teoricamente, né? Sempre convidava um ou outro, mas aquela pessoa fixa ali não tinha. E me veio o convite. Eu praticamente tive que aprender, assim, com 2 meses, 3 meses, alguns acordes do violão e tocar mesmo, e enfrentar e tocar. Aí foi quando eu tive que deixar o cavaquinho um pouco de lado e digo, não, vou partir para a parte religiosa, vou me dedicar ao violão. Só que quando a gente vai para o violão, vai surgindo outras ramificações, porque né, na É teoria verdade. e até a própria evolução, o violão ele é quem abre caminhos para outros instrumentos, né? Isso, é. Seja a guitarra, seja o contrabaixo. E nisso me veio o gosto, aquela sonoridade grave, aquela marcação. E eu disse, não, cara, eu quero aprender contrabaixo. Quero aprender. Aí foi onde né, veio a participação de João Paulo, né, do seu próprio irmão, Léo, né? E eu disse, cara, é muito interessante esse contrabaixo. Vou em busca. Lembro-me, Val, que eu saía de Salgado para Canto Alegre 3, né, que é a residência dos seus pais. Eu ia, mas no sol quente danado, 2 horas da tarde, eu de bicicleta, e chegava lá para pegar alguns macetes, aprender algumas notas com o Léo, né? E tive até a oportunidade de acompanhar vocês, né? Numa formação que vocês tiveram de forró, o D3, né? E eu, poxa, eu digo, é interessante demais. Aí foi como eu disse, não, o contrabaixo é bacana. Aí surge Roberto novamente, né, no cenário musical. Roberto cria um grupo Pé de Serra e me convida para tocar baixo. A uma, aquilo ali foi demais, é muito interessante. Aí eu comecei a tocar, a gente ensaiava em 12 achos, né? E tinha o colega Tony, né, que teve até uma participação com você, né, em algumas semanas aí anteriores. E, enfim, teve o colega que é conhecido por Chililico, né, também que contribuiu muito. Aí eu resolvi dar uma parada. Eu disse, eu vou em busca de outro horizonte.
Aí Pronto, surgiu a Miguel. guitarra. Miguel, eu queria aproveitar só esse timezinho que você deu aí para me aproveitar e mandar um alô aqui para o pessoal que está nos assistindo, pode ser? Pode ser, com certeza. Pronto, cara. Olha, quem está conosco aqui curtindo o nosso momento é o ilustríssimo Josivan Felino, né? Que foi Ô, rapaz, o, o convidado anterior, não é isso? Estamos isso, apreciando coisa essa boa. conversa. Boa noite a todos. Obrigado, Josivan. Aquele abraço, saúde e paz para você e ao Denis. Muita satisfação em tê-lo conosco aqui. Também está conosco Adilson Alves, Flávio Pessoa, também está conosco Toninho Gonçalves, também o amigo Toninho Pereira, né, a quem você citou. Boa noite, companheiros. Conversa afinada, tamo junto. Valeu, Toninho, aquele abraço, meu amigo. Toninho Gonçalves, boa noite a todos. Obrigado, Toninho. Também está conosco Franklin Hermínio Barbosa, certo? Foi o primeiro convidado, foi quem estreou esse programa aqui, esse projeto, a quem eu saúdo com muita satisfação. Obrigado, Franklin. Também está conosco Djalmi Alves, meu irmão, né? Adilson Alves, sobre música vocês têm assunto e talento. Para muito, né? Para Ô, meio rapaz. mundo, não é isso, Adilson? Obrigado, Adilson. Aguardo você, viu? Você sabe disso. Também de Jalmi aqui, aquele abraço. Também está conosco, com certeza conosco aqui, Daniel. Enfim, aquela satisfação enorme em tê-los vocês aqui conosco, tá? Sim, Miguel, por favor, continue aí o seu raciocínio aí, que é. Tá vendo como a música tem muita história? Por exemplo, você tá falando de momentos aí que eu já tinha esquecido. Acredita? Eu já tinha esquecido, é. E eu percebo que foi muito importante para você, entendeu? Foi muito importante para você. Continue, por favor. Eu só queria complementar a fala, né, que tem aqui a minha esposa, Fabiana Kelly, né, meu irmão lá do Rio, Marcelo, você já citou aí Adilson, que é uma potência também no contexto musical, né, Com certeza. é, Sandra, Poesia, enfim. Jaqueline, né, Tainara, José Fernandes, alguns colegas aqui que estão prestigiando, né, isso é muito importante. E tem um cara aqui também que chegou agora, que é o amigo que também já foi convidado, estou aguardando o seu tempo, que é o amigo Osias, que teve uma passagem brilhante Hum, conosco, né, no meio da música, Osias, né, está lá em São Paulo, e é aquela pessoa que estimo bastante e com certeza estará aqui conosco também. Ele que teve uma participação brilhante conosco no cenário musical, inovamos lá algumas coisas, enfim. É muito gratificante e acredite, é muito satisfatório para mim ter esse contato com vocês e a gente poder aí evidenciar um pouco daquilo que vivemos, né? E vivemos com tanta satisfação, não é, Miguel? Que foram momentos isso, assim memoráveis, né? Foram momentos em que eu acredito que, como eu falei, era um momento, uma época em que nós realmente dedicávamos a algo que tinha uma certa fantasia e achávamos que realmente poderíamos mudar o mundo com aquela mensagem através da música, né? com certeza. Mas assim, Val, na medida que eu for falando, você pode fazer as suas, os seus questionamentos. Fique à vontade também, viu? Porque senão eu vou Não, por favor, falando. cara, por favor. Com certeza, eu vou tentar aproveitar ao máximo de sua pessoa e também tentar aqui retribuir um pouco da atenção dos nossos telespectadores, né? Em respeito e tentar aproveitar ao máximo, considerando que nós temos pouco tempo, né? Então, por favor, Miguel, continue e prossiga lá a questão da sua, né, passagem pela música, enfim, que é muito interessante. Então, ainda no contexto, né, de contrabaixo, aquela coisa ali do forró pé de serra com Roberto, né, conhecido como Pequeno. E aí em seguida eu digo, cara, vamos migrar para outra área, né? O rock pop, né? Eu lembro. Isso. Aí vieram o colega Emanuel, né, que é outra figura também que merece atenção. Excepcional, excepcional, né? Isso. E o Emanuel tocando guitarra, eu tocando contrabaixo. Aí tinha Alberto na bateria, né? E a gente montou um grupo de rock, né? A gente ensaiávamos no final de semana,
Aí tivemos lembro-me que tivemos uma participação na Festa de Reis, em Doze Isso. Afas. Ô Miguel, eu não me recordo bem, eu me lembro do show, que foi na Festa de Reis, eu me lembro muito bem do show, mas não me recordo o nome da música, aliás, do nome da banda. O nome da banda foi The Era Góticos. The Góticos, isso mesmo, era Isso, os caras lá de preto, né? isso, justamente. Black Five. É. Aí, no caso, aquilo ali pra gente foi maravilhoso, né? Assim, um som limpo, né? Porque você sabe que para todo músico, independente do cachê, mas se ele tem Ah, ali um certo público e ele tem ali um instrumento bacana, né? Um retorno, uma sonoridade ideal, aquilo ali, homem, vale mais do que dinheiro, a maioria das ô vezes, Miguel, né? e um projeto ousado, né, para os padrões da época, não é isso? Isso, com certeza, com certeza. Fizemos, Val, umas festinhas, né? Sempre que a gente fazia, festas de adolescente mesmo, aniversário, confraternizações, para um certo público limitado. E tínhamos um projeto de tocar na festa de São Félix. Agora tu imagina, né? Que nessa noite teve até a participação de vocês, né? Como D3, creio que, né, era esse nome, né? Isso, D3. Aí tínhamos a nossa participação e depois tinha mastruz com leite. Imagina, na festa de São Félix. Né? Isso já em meados Isso já foi entre 2004 e 2008. Não lembro meio bem o ano, mas foi nesse intervalo. Né? Não deu muito certo, né? Mas depois fizemos nossa festa à parte. Bom, tranquilo. Aí depois, Val, poxa, eu já passei pelo cavaquinho, já conheci um contexto um pouco, né? E a gente é sempre conhecedor do violão, contrabaixo, que eu gosto demais, aí veio a guitarra. Eu disse, não, agora eu tenho que conhecer um pouquinho, né? Aí eu comecei a tocar com o Agnaldo, né? Luiz, que é conhecido como Chilico, tocava teclado, eu Luiz toquei Leonardo. guitarra, isso, né? A esposa dele cantava e Agnaldo também fazia um complementava, né, o outro, né? Tinha duas participações aí no teclado. E eu acompanhei por um certo período. A gente tocou no Brejo, tocamos na Beira Rio. Na cidade, eu creio que muito pouco, não me recordo. Ô Miguel, Foi onde aproveitando surgiu. mais uma vez, lhe interrompendo mais uma vez, para a gente sempre agradecer aqui ao pessoal. Quem está conosco também é Flávio Pessoa, certo? Aquele abraço, Flávio, satisfação enorme. Também Marcelo Francisco, não sei se você conhece. Marcelo Francisco, né? Aqui é Marcelo Francisco, do Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho desse cara. Ele é muito inteligente, certo? Então, obrigado, Marcelo. A quem estendo também os meus cumprimentos ao seu outro irmão, Marcondes Francisco, e Isso, também a Marinho, que são pessoas excepcionais, certo? Frutos aí de pupilos, né? Do seu pai, pessoa estimável, em memória, né? Então, aquele abraço e reitero aqui meus sinceros votos de respeito e gratidão a vocês por essa nossa amizade. E também quero aproveitar, Miguel, e fazer duas citações que você falou aí em relação a duas pessoas que inclusive já estão na lista de convidados futuros do projeto. Um é que é Emanuel. Emanuel é um dos grandes instrumentistas que nós temos aqui na cidade, que por sinal é também adepto do contrabaixo, assim como você, e Daniel, que é Léo, meu irmão, né? Léo Basso. E também de Luiz Leonardo, né? O popularmente conhecido como Chililico, que também é um grande artista, tanto na parte musical, que tocou teclado, toca violão, sanfona também, como na parte de artesanato, enfim, de muitas outras habilidades,
certamente essas pessoas também estão na minha lista de futuros convidados. Então, Miguel, por favor, continue aí e me perdoe mais uma vez de lhe interromper. Val, é interessante que na medida que a gente vai falando, a gente tem a participação de tantos colegas, né, que contribuíram e que contribuem. Justamente. Isso é muito É verdade. importante, É muito né? importante. Mas, enfim, quando surge o contexto da guitarra, e a gente já tinha feito algumas participações com o Aguinaldo, aí me veio em mente a participação do seu outro irmão, né, que é Dida. Né? Aí eu digo, Dida, como é que a gente pode fazer aqui para melhorar? Né? Aí Dida entra em cena nesse momento. E surge entre 2008 e 2009 um projeto de forró, né? Que o nome era Os Feras. Né? Aí nisso tinha a participação de Joãozinho no contrabaixo, né? Tinha a participação de José na batera, tem a participação de Daniel, um cara excepcional, meu compadre que Maestro, eu maestro. mando um abraço para ele. Maestro, com certeza, nos Maestro. teclados. E Max é, cantando, Danúbia, a esposa de Daniel, ex-esposa de Daniel, cantando também. E, cara, vamos colocar o projeto para frente. Tanto é feito que durante a semana, Daniel trabalhando, Joãozinho morando é, é, em outro município, eu trabalhando, só tínhamos tempo de ensaiar no domingo. Aí você veja, um momento que a gente poderia estar com a família, descansando, né, com atividade de lazer. Em família, a gente estava numa atividade de lazer, mas entre amigos. Né? E ensaiávamos. Eu achei ali, para mim ali foi o auge do contexto musical. Que a gente teve a Ô, Miguel, oportunidade. inclusive, Miguel, Joãozinho, né, filho do saudoso João de Quinina, é isso, Isso. uma pessoa excepcional também, um grande músico também, né, e que inclusive alçou voos maiores também na música, né, partindo aí para outras cidades, tocando em outros lugares, né, e que também Sim, certamente é um sim. dos convidados futuros, tem muita história para contar. Aproveito também, Miguel, e gostaria de saudar aqui o meu primo Alcides Salvador, que está lá no Rio de Janeiro, Niterói. Aquele abraço, Alcides. Obrigado pela participação. É. E também ao nobre guitarrista aqui de Doze Riachos, né? Próximo à minha residência aqui, Madison Robério, que é um ótimo guitarrista também. E tenho uma satisfação enorme de tê-lo por aqui. Hum? Então, é como você falou, Miguel, é no decorrer da conversa que a gente vai vendo, fazendo a reflexão sobre a nossa vida, que a gente percebe que quantas pessoas foram importantes, né? E eu vou aproveitar, já que você tocou nesse assunto do projeto musical, eu era fã daquela formação que vocês fizeram, daquela banda que vocês fizeram, né? Tinha uma música naquela época que eu não me recordo agora, que até hoje, quando eu ouço, eu só me lembro de vocês tocando. Que vocês tocavam maravilhosamente bem. Era um forró estilizado e vocês tocavam maravilhosamente bem. E eu digo que aquele ali foi o apogeu da formação musical aqui de vocês, entendeu? Até porque vocês são de uma geração subsequente à nossa, né? Isso. Então, Val, eu me recordo da gente ter realizado duas participações na, na festa de Reis em Doze Riachos, né? Lembro-me de tocar no Brejo, em Feira Nova, inclusive a gente teve uma participação em conjunto, né, que foi a nossa banda e vocês, né, D3, Isso. né? E a gente sabe que a partir desse contexto surge muita aventura, né? Andar em caminhão,
né? Teve Com muitas, cara, teve chuva, muitas. muitas Deixa eu mandar um alô aventuras. aqui para Danilo Trigueiro, aquele abraço, Ô, Danilo. rapaz, Danilo. Graça e paz. E nisso, eu creio, o primeiro ano, eu creio que 2009, a gente fez a abertura da festa de São Félix no domingo, cara. Quando a gente, assim, sobe no palco, que passa o som, que vê que aquela multidão tá ali, homem, não tem preço no mundo que pague isso, não. É Aí a verdade, gente é verdade. teve, a gente assim, só não tinha os metais, né? Trompete, sax, né? Trombone, mas assim, a gente tava bacana, né? Bacana, a gente tava ali. E eu creio que assim, foi a melhor festa que passamos, é uma das melhores. E continuamos o projeto. Só que chegou um certo ponto que o contexto familiar ele falou mais alto, né? É verdade. Daniel, como Joãozinho, como José, tiveram que partir para outras cidades. Nesse contexto, Joãozinho e José participaram de outras bandas, em Pirpirituba, né, Guarabira, e a gente não pode perder o foco. Aí voltou a questão do violão para dar aquela contribuição na parte religiosa. A gente só não pode é parar. Né? E nisso, quando foi em 2010, a gente teve outra participação também. Aí mais ou menos entre 2010 e 2011 a gente encerrou, né? Encerrou a participação. De lá para cá teve uma participação um forró até em 12 Astros, eu não me recordo bem o nome, e aí já era com o Robério, né? Teve a transição de Robério e eu tive uma participação singela, né? Emanuel também no contrabaixo, enfim, eu me lembro o colega, mas não me recordo os nomes. Aí foi onde teve a última participação, eu não toquei mais, já teve alguns convites, né? Mas no momento eu não fiz adesão, porque tivemos assim outras prioridades, mas eu não parei. Né? De vez em quando eu pego o violão, faço uma participação aqui e ali, na igreja, né, que eu acho que é fundamental. Né? É uma participação singela, mas é uma participação. Né? E eu creio que basicamente é isso, Val. É um recorte, né, do panorama musical. É assim, Miguel, mas assim, é como iniciamos a conversa e hoje, na verdade, já conversamos muito, né? Tivemos a oportunidade de nos ver hoje logo cedo, mas assim, e eu acredito que muito tempo é pouco tempo para a gente conversar, porque nós temos muita coisa em comum, tanto a música como outras questões de cunho social, educacional, enfim. Mas assim, você tem muita história e muitas pessoas passaram por sua vida em relação à música, e você, como outros que passaram já por aqui também, e outros que irão passar, tem dado uma contribuição muito grande para a nossa música. E até porque a música ela está entranhada, né? Para quem gosta de música, jamais ela vai deixar de fazer parte do seu contexto de vida. É a válvula de escape, né? Isso quando a gente toca o violão sozinho, ou toca na igreja, ou toca para uma plateia, a música sempre será a nossa válvula de escape. Então, desta forma, por isso que eu busquei e estou buscando justamente convidar essas pessoas que têm esse estreitamento com essa arte que é justamente a música. Mas assim, Miguel, de todos os instrumentos que você tocou, eu percebo que você tem aquele apego ao contrabaixo e também à guitarra. Mas de todos os instrumentos que você tocou, qual aquele que realmente você se identifica? Eu, particularmente, né, uma breve citação aqui, eu iniciei cantando,
Aí passei 5 anos tocando bateria, depois tive que tocar teclado durante muito tempo, e quando parei de tocar, aí voltei para a minha paixão inicial, que é violão. E até hoje executo ainda de forma modesta, mas executo violão. Mas eu fiz essa passagem assim. E você, de todos os instrumentos que você tocou, qual aquele que você ainda se identifica, tem mais paixão realmente? Ô Val, assim, não é difícil em responder, certo? Apesar de, nos últimos tempos, as pessoas me verem tocar o violão, mas eu me identifico mais com o contrabaixo. Aí, eis Com a o contrabaixo. questão, né? Contrabaixo de 4 cordas, né? E outra coisa, fazer o que a gente gosta, né? Um pop rock, né? Uma música nacional, né? E um forró romântico, né? Um The Góticos retrô, Satisfaz. né? E também, também, né? E aquele forró romântico, aquele forró de raiz, né? Que eu acho muito interessante. Não menosprezando o estilizado de hoje, né? Eu sei, eu sei. É, mas não é à toa da nossa identificação que, assim, esse ano tivemos o privilégio, podemos dizer assim, né, de ter em nossa cidade, né, a participação de Solange Almeida, por ser uma artista completa, mas eu ainda digo mais, além dela, que é o baixista, é a figura que representa também Salgado, Márcio, e uma participação especial que foi seu irmão Léo. Eu tive o prazer, né, de subir ao palco, mesmo estando nos bastidores, e poder participar, né, das conversas que antecederam o show, da passagem de som. Isso é muito gratificante para quem toca, né? Você, uma figura que a gente sabe que Márcio Silva, ele é excepcional, uma figura, é um músico completo, né? E É verdade. para mim aquilo ali, Solange Almeida, estava mais a participação ali para a minha pessoa, né? É Márcio. E no segundo momento também Léo, que representou muito bem, né? Aí eu digo É, assim, toco sim, essa, né? essa citação que Mas você falou aí, ela é muito importante, pelo seguinte, porque assim, a gente, por fazer parte da mesma arte, a gente não compete, pelo contrário, a gente agrega, né? E sim, se apropria de algo que é valioso como sendo uma representação para todos, porque assim, tanto a pessoa de Marcos, que como você fala, de Márcio, como você falou, que é um exemplo de humildade, em chamar uma pessoa ali, como foi meu irmão, que foi ali e representou a todos nós. Então, isso é uma satisfação muito grande. Miguel, eu gostaria de dar uma boa noite aqui ao amigo Tarcísio, né? Sempre um telespectador assíduo aqui do programa Conversa Afinada. Obrigado, Tarcísio, mais uma vez, por sua participação. Deus te proteja sempre. Qualquer coisa, amigão, estamos à disposição, viu? É, e justamente, então, isso é muito importante. Eu ouso falar que quem gosta de música vê o mundo de forma diferente, né? Eu não sei se seria muita prepotência de minha parte, mas eu acredito que quem gosta de música vê o mundo de forma diferente. Não melhor que ninguém, mas de forma diferente, né? Quem ali no deleite de tocar o seu instrumento não esquece do mundo, né? Eu acredito que todos fazem isso. Tá entendendo? Então é uma coisa muito interessante e sua colocação é bem feita. e assim, Val, porque eu já tive momentos de diálogo com você e você frisou bem esse contexto. E olha, a gente pode tocar qualquer estilo. Agora eu me identifico com tal. E chega um certo momento que creio eu que é o seu projeto atualmente, é tocar MPB, né? É passar uma mensagem que você acredita, né?
independente se ali vai ter 3 ou 4 pessoas que vão estar te escutando, né? Ou se você vai tocar para um público de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, você está fazendo um projeto que você acredita que é pertinente, né? É o que eu venho fazendo no momento, né? Timidamente, né? Com as limitações que a gente tem diversas atividades, a gente prioriza, né? Surgem outros projetos, né? É verdade. E a gente vai evidenciando, a gente vai colocando aquilo em prática, né? De acordo com o momento. E o momento que eu acho que o momento é o contrabaixo, sabe? E aquele rock nacional, e, aquela, e aquele forró romântico, né? E que vale a pena você ligar um som, ligar colocar aquela música, você escutar aquela sonoridade, é muito bacana, né? É verdade, E Miguel. eu Miguel, queria só mais dar uma uma fala vez, para. sustento sua fala, viu? Que eu gostaria muito de frisar aqui duas coisas, me perdoe aí mais uma vez de interromper. O delay da internet nos atrapalha um pouco, mas enfim. Eu gostaria de saudar aqui Giovana e Danilo Laires, né? Danilo que inclusive mencionou aquela frase em relação à música, né? Se é bom ouvir, imagine tocar. Realmente, Danilo. Eu comparo a música como futebol. Melhor do que assistir um jogo de futebol é jogar uma bela partida de futebol. Então, melhor do que ouvir uma música é tocar uma música, né? E também a citação de Osias Alves da Silva, nobre amigo Osias, a quem eu saúdo mais uma vez com muita satisfação. Ele fala aqui que realmente a gente não compete, a gente torce e vibra quando um dos nossos tem a oportunidade de mostrar seu trabalho. Justamente, num mundo tão competitivo, cara, a gente que conhece, a gente que viveu as dificuldades, principalmente daquela turma, daquela época, onde tudo era mais difícil, então a gente realmente tem que torcer. E é torcendo para o outro, aplaudindo o sucesso daquele que consegue chegar em determinado patamar por mérito, que eu sou fã da meritocracia, certo? Justiça e meritocracia, eu sou muito fã, então a gente tem que aplaudir, que consequentemente o nosso sucesso também vem, né? Então, Miguel, me perdoe mais uma vez, eu não podia deixar de falar isso aí em relação a esses rapazes. Com certeza, Osias, eu creio que quando eu estava no início também do projeto lá da Banda Marcial, do Ana Ribeiro, ele também estavam junto, né, nesse contexto. Danilo também é uma figura, assim, extraordinária, hoje aí está ganhando um novo horizonte, né? Isso é Um exemplo, um exemplo, um gratificante, exemplo. é porque é filho de Salgado, né, e merece o respeito, merece atenção. E eu Com lembro-me certeza. tanto de Danilo, como da colega Aldeni, né, que está participando aí conosco, que lá nos ensaios também, lá do Corpo Família, a gente tinha uma pequena participação, sempre que possível. E é isso, Val. Surge, certo? Eu acho que a música está na veia. Eu gostaria, né, de frisar que talvez esse seu projeto, Conversa Afinada, pudesse servir de exemplo, de, 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 de base para que Salgado, a região, viesse olhar mais um pouco por esse contexto musical, esse artístico, né? Até para despertar novos talentos, né? Isso aí fica um alerta, né, para a sociedade em geral, o terceiro setor, né, o poder público, de, de olhar. Né? E hoje o que a gente percebe muito é aquela festa social em si, né? Ainda tem a tradição das bandas, hoje a gente tem aí no setor brejo, tem banda marcial, a gente tem Fazenda Campos, Dois Riachos, né? Municipal e estadual, a gente tem aqui na cidade, né?
não só municipal, como a nível estadual e particular. É interessante a gente mencionar isso. Mas quem sabe, esse seu projeto aí não pode surtir efeito e abranger, né, diversos segmentos. Isso é muito importante. Você já está de parabéns, tem conduzido com excelência esse projeto. Isso é muito bom, gratificante demais. Miguel, eu tenho feito em minhas reflexões no dia a dia uma avaliação de tudo que Deus me permite viver, né? Desde tenra idade, né? Como se fala. E eu tenho chegado à conclusão de que eu sou muito privilegiado em ter convivido e de ainda conviver com muitas pessoas importantes, né? Tanto do segmento musical, quanto da minha vida social, de trabalho, familiar, enfim. E eu percebi que o que eu tenho vivido hoje é fruto de algo que eu e meus irmãos, Dida e Léo, a gente sempre priorizou, que é a questão da harmonia, da não competição, né? E do respeito com a opinião do outro. E isso tem me permitido estar colhendo agora esses frutos. Então, a ideia do projeto foi uma ideia que surgiu, eu digo que tem uma música de Renato Russo que fala assim, a noite é que tudo faz sentido, um dos versos. E surgiu à noite, do nada surgiu essa ideia, vendo, claro, outros, né, devido ao momento que a gente tem vivido, e surgiu essa ideia. E eu resolvi pôr em prática, acreditei, e eu vejo, e a minha maior satisfação é ver os convidados satisfeitos, entendeu? Então, ver que você ficou satisfeito com o convite, ver que algumas pessoas que fazem parte do nosso contexto também ficou satisfeito. Então, esse é o maior presente que eu posso ter, até porque é um programa sem fins lucrativos, né? É um projeto sem fins lucrativos, não tem patrocínio. Então, é uma coisa muito boa, porque isso nos permite falar o que a gente quiser, convidar quem a gente quiser, apresentar quando a gente quiser, enfim, essa liberdade é muito boa. E eu só tenho a agradecer. Infelizmente, Miguel, como Josivan Felino lhe havia dito, uma hora passa rápido, né? E Justamente. a gente, e a gente está justamente no final dessa nossa live. E eu gostaria que você fizesse suas considerações. Mais uma vez, eu quero agradecer a você primeiro pelo cartaz ali, né? Deu um trabalhinho, eu tenho certeza que deu para fazer. Né? Pena que pela visão da câmera ele fica ao contrário, né? Porque, É, é, né? Mas isso. é super especial para mim, certo? E eu gostaria mais uma vez de agradecer a você. Sei que sei do seu coração, sei do seu jeito, esse seu jeito manso, paciente, tranquilo, mas uma pessoa excepcional e que sempre tem paciência de me ouvir. Então, muito obrigado. Eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais. Certo, Val. Assim, apesar de estarmos vivenciando diversas crises, né, inclusive uma crise de pandemia, né, pegou todo mundo de surpresa e mudou a atividade de cada um. Mas assim, surgiram nesses últimos dias vários acontecimentos, né, vem surgindo as dificuldades diárias, mas eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade a qual eu fui contemplado, você papai, né, isso é muito gratificante, né? Não sei se o momento é pertinente, mas Claro que é, sim. a gente compartilha com os melhores amigos, né? Um público aqui singelo, mas um público fiel, de respeito, que já foi citado vários colegas aqui, né? Mas assim, mais uma vez eu lhe parabenizo, né? Agradeço muito em participar, de estar nessa lista, né? E poder contribuir um pouco para o meu município, né? E só agradecer, cara. Agradecer cada momento desse que foi citado aqui,
cada esforço, né? Cada investida, né? Seja lá em cavaquinho, seja lá em violão, seja lá em guitarra, seja em contrabaixo, de forma tímida, né? Errando, acertando, mas assim, não me arrependo em momento algum. Eu faria tudo novamente, né? E assim, só agradecer por você, de ser seu amigo, de ter seus irmãos como referência também, isso é gratificante. E como diz o nobre mestre Cazuza, né? O tempo não para, né? Vamos adiante. Valeu, Miguel. Aquele abraço, saúde e paz. Lhe parabenizo, no entanto, por sua paternidade, a você e a sua esposa Kelly, não é isso? Inclusive, Isso. Marcelo aqui, seu irmão, fez aqui uma menção que você ainda não havia falado sobre isso, mas falou. E, mais uma vez, eu gostaria só de destacar uma condição sua aqui que é muito importante para mim. Você que foi professor de minha filha Samira, professora de biologia, né? Que, inclusive, Samira tomou a decisão também de fazer faculdade para biologia. Coisa E, boa. e para mim é uma satisfação muito grande. Ela que sempre falou muito bem de você. E, enfim, Obrigado. satisfação enorme. Deus lhe abençoe. E, se Deus quiser, teremos outra oportunidade aí para conversarmos um pouco mais, que eu tenho certeza que a gente teria muita coisa para conversar. Um abraço, Miguel. Com Saúde e certeza. paz. Amém. Obrigado.